Homens do Sagrado. O programa que falará dos desafios que um padre enfrenta no seu cotidiano, mas também abordará as belezas escondidas no coração dos sacerdotes. Homens do Sagrado. Apresentação: Padre Luvanor Pereira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado rádio ouvinte, internauta, estamos iniciando nesta emissora o programa Homens do Sagrado. Programa este que nos permite, uma vez por semana, nos encontrarmos para ouvir a voz de Deus que fala ao nosso coração. Nesta quinta-feira de adoração, acolho você, sua família, daqui de Goiânia, com você, Padre Luvanor, formador no Seminário Interdiocesano. Meu abraço aos que também se preparam dentro dos seminários para que mais tarde possam se tornar bons padres, aos membros das novas comunidades, ao querido povo de Deus que ouve o nosso programa. A você, caro sacerdote, seja muito bem-vindo. E é uma alegria tê-los aqui e, de tal modo, convido você a meditarmos juntos o tema proposto para o programa de hoje. Hoje quero falar com você sobre Santo Antônio, o humilde pregador que se tornou santo do mundo inteiro. Nós estamos nos aproximando do dia de Santo Antônio de Pádua, um dos santos mais conhecidos e amados, e gostaria de olhar para a vida deste santo para que também nós possamos nos inspirar em sua simplicidade ao viver a fé e também pela sua eloquência, que vinha não tanto das suas leituras, mas da unção do Espírito Santo agindo nele. Certa vez ouvi essa frase e faz sentido dizê-la aqui. Para guiar almas é preciso uma xícara de ciência, um barril de prudência e um mar de paciência. Aos meus irmãos padres, essa frase faz todo sentido. É importante demais todo o estudo que fazemos, mas se não tem presença do Espírito aliado à virtude de santos, toca pouco o coração das pessoas. Isto viveu este santo tão amado de todos nós, Santo Antônio. Antônio era tão modesto que quase não era notado no meio das pessoas. Sempre disposto a servir, oferecia-se para tarefas mais humildes, tornando-se faxineiro e auxiliar de cozinha do eremitério onde morava. Lavar os pratos trazia-lhe mais satisfação do que o saber das letras, ainda que muitas vezes se via com o nariz enfiado nos livros. No início de 1223, realizava-se uma cerimônia de ordenação de alguns novos sacerdotes na cidade de Forli, próxima ao eremitério. O guardião de Monte Paolo, que devia comparecer ao evento, resolveu convidar Antônio então como companhia. Participavam da cerimônia alguns dominicanos e franciscanos. Os seguidores de São Domingos eram conhecidos pelo bom uso da palavra, mas curiosamente nenhum deles se sentiu apto a fazer a homilia. Tampouco os franciscanos, em geral menos adeptos de discursos, desejaram dirigir palavras de acolhida aos novos sacerdotes. Foi então que o bispo que presidia a cerimônia, certamente por inspiração divina, designou como orador o mais humilde dos franciscanos presentes. Quem, no entanto, poderia esperar um discurso tão sublime de um irmão que, apesar de já ordenado sacerdote, quase não falava e só parecia capaz de lavar pratos e fazer limpeza? Será que conseguiria formular frases que revelassem a imensa beleza e grandeza da devoção que trazia dentro de si? A sabedoria contida naquele coração de ouro acabou então por se revelar. A princípio titubeante, como se estivesse em busca das palavras, o humilde frade franciscano fez os olhos de todos se arregalarem e os corações se abrirem. Mantendo a expressão modesta e o tom de voz humilde, Antônio se transfigurava diante de cada um dos ouvintes, demonstrando profundo conhecimento das Sagradas Escrituras. A fama daquele sábio e humilde pregador se espalhou de tal maneira que até São Francisco tomou conhecimento dela. De Assis, o fundador da ordem, deu autorização para que Antônio pregasse em qualquer parte, sem precisar respeitar nenhuma restrição provincial. As pessoas das aldeias e das cidades do centro-norte da Itália cresciam muito com os sermões de Santo Antônio. Alegravam-se, riam e choravam. Quando estavam afastadas da religião, convertiam-se. Ele, porém, aonde quer que chegasse, usava todo o tempo em que não estava pregando para servir aos irmãos nos conventos e aos pobres nas redondezas. Antônio fazia todos os trabalhos subalternos que poderia realizar na igreja e ainda encontrava tempo para sair e auxiliar os mais necessitados em sua lida diária e visitar os doentes.
Foi assim que começou a se espalhar a fama dos seus milagres. São histórias como estas, amados irmãos, irmãs, que nos inspiram a olhar para os santos e entender que a santidade se faz no dia a dia e começa com as coisas pequenas. Deus te permita este caminho de santidade pelo qual trilhou Antônio de Pádua. Leiamos mais a vida dos santos para que eles possam nos inspirar a viver a verdadeira fé. Finalizo esse programa de hoje rezando com você, pedindo ao Senhor que possa ir ao seu encontro onde você se encontre. Senhor Jesus, que deixastes a nós aquela palavra, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Nos ajuda a encontrar esta reta perfeição, esta perfeição onde nos encontramos lendo a vida dos santos, e se eles alcançaram a santidade, permita-nos a nós também seguir os passos deles. Começando a partir das pequenas coisas, como fez esse grande taumaturgo Antônio de Pádua, o humilde pregador que se tornou santo do mundo inteiro. Desejo a você uma abençoada quinta-feira, fique com Deus e que a bênção dele esteja sempre sobre você, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos encontramos no próximo programa. Fiquem todos com Deus. Sacerdote, sal da terra, sacerdote, luz do mundo, assim falou Jesus. Sacerdote, em vão procuro outra missão maior do que a tua, maior que a tua é a do próprio Deus.